Olá, olá, vamos de novo. Entrando aqui, pessoal, para ver se dá certo. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Nós tivemos um problema aí de áudio, que eu não estava conseguindo ouvir a doutora Renata Málago. Estou esperando aí o pessoal entrar novamente. Não deixe de compartilhar. Aí, a doutora Renata entrou. Vou convidá-la. Mandei o convite, Rê. Aí, oi, oi. Vamos Oi, fazer o teste. tá me ouvindo? Vai dar certo. Tá me ouvindo, Rê? Eu tô te ouvindo. Tá? Mas E eu não tô você? te ouvindo. Poxa vida. Uai, o que será? Que tristeza. O que acontece com esse celular? Fala de novo, Rê. Oi, tô falando aqui. Jesus. Por que será que seu celular não quer me aceitar? Nada? Então, eu te ouço Não? normal. Ó, a doutora Juliane Machado, uma grande amiga, falou que tá ouvindo as duas. Só não tô conseguindo te ouvir. Vou É. tentar ouvir você pelo computador. Peraí, então. Que eu Tá. já tive uma ideia. Deixa eu tentar ver pelo seu celular para ver se dá certo. Coloca na. Não tá com fome. Não, tô com fome. Ah, então, acho que é alguma coisa, às vezes, do celular, né? Pronto. Vou tentar Oi, pessoal. conectar o fone aqui no outro. Sem problema. Camila Sem entrou. problema. Aqui a gente improvisa tudo. É, O negócio é funcionar, é dar certo pro pessoal. isso aí. Ah, tô te ouvindo agora pelo fone do celular do meu marido. Vamos Isso. ver. Tá me ouvindo? Olá. Tudo certo, Jane? Vamos ver. E aí? Bom, Tá eu conseguindo tô, ouvir? eu tô ouvindo agora em duplo, tá, gente? Tô ouvindo com delay, porque eu tô ouvindo pelo outro celular. Que eu acho que tudo certo, né, linda? Tudo Ah, que bom. certo. E hoje é uma noite que a gente vai tirar muitas dúvidas, né? Já teve muita pergunta aí no, Sim. no começo. Primeiro, boa noite a todos que estão aqui. Aproveitem já e utilizem o aviãozinho que está aqui no canto inferior direito do seu celular, para vocês poderem mandar aí o encaminhamento para as outras pessoas, para os outros amigos, para o vizinho que tem alergia. Olha, live é assim, gente. Acabou de entrar a minha caçulinha. Manu, ó, mamãe tá trabalhando. Dá boa Que noite pro bonitinha. pessoal, ó. Oi! Ó, pega ali, ó. Pega lá tá os papai. Pega lá. Agora os papais entram em ação, né? Então, pessoal, eu queria apresentar a doutora Renata Málago, que é uma otorrino que vai estar participando do Instituto de Alergia de Ribeirão Preto. E eu estou muito feliz, né, que nós vamos estar contribuindo aí. Só um minutinho. Ah, eu vou te levar. É, filho é assim mesmo, né? Quem não passou com isso com criança na pandemia não é mãe, não é pai. É verdade. Bom, e a doutora Renata, ela vai estar sendo agora nossa parceira no Instituto de Alergia de Ribeirão Preto, atendendo crianças e adultos nessa parte do otorrino, né? E a gente trouxe esse assunto porque agora outono e inverno é um tema muito propício, né, Rê? Tá tendo muito caso de rinite descompensada, muito caso de rinocinusite descompensada, tanto aguda quanto crônica, e até recebi algumas mensagens da Lauriane falando assim, fala tudo, explica um pouquinho sobre rinite, quando que a rinite, quais são os tipos da rinite, nós vamos falar de uma doença que é extremamente prevalente, que acomete basicamente aí 25% da população, então, pelo menos
no seu vizinho, seu amigo, alguém deve ter, alguém da sua família, se você não tiver sintomas de rinite alérgica. Então, esse tema é muito importante e muito frequente, né, Rê? Sim. Primeiramente, eu queria agradecer aqui, é uma honra imensa eu estar aqui dividindo aqui com você esse conhecimento. Estou muito feliz por estar trabalhando junto com você, me sinto honrada e realizada, né? E abençoada por Deus. Então, acho que vai ser uma noite muito proveitosa aí. A gente tem muita coisa para falar. E estamos numa época, né, e numa região também que acho que aumenta ainda a prevalência, né? Que aqui é muito seco, tem muita poeira. Estamos sem chuva nenhuma, isso com certeza. E ainda pós-pandemia, né, Jana? Então, tá com bastante caso mesmo. Amém. Tá me ouvindo? Tudo certo? Tá ouvindo, né? Então, tá, vai ter um delayzinho, porque eu tô te Ah, ouvindo pelo celular. tá. Então, às vezes eu tô ouvindo você terminando de falar e ainda vai ficar um período mudo. Tô tentando regularizar aqui, mas acho que só se eu derrubasse e pegasse com outro celular, tá? Então, realmente, um pequeno delay vai ter na nossa conversa aqui. Tá. Mas, então, o que eu queria comentar falando, né? Principalmente agora, como que eu reconheço que é uma rinite alérgica, né? Primeiro, os sinais básicos, né? Todo mundo conhece, lembra da rinite alérgica como aquele desenho da Branca de Neve, né? Justamente aquele anão que sempre espirrava, né? Que era o Atim. É. Então, todo mundo lembra como rinite a pessoa que fica só espirrando ou que tem crise de espirros em salva. Porém, Uhum. não é só esse o sintoma de rinite. Eu acho que ele é um dos muitos sintomas que podem vir a aparecer, né, Rê? Então, Sim. nós temos que lembrar que nós temos sintomas aí irritativos e sintomas obstrutivos. Os Sim. sintomas irritativos podem ser espirro, coceira no nariz, que é o prurido, coceira no olho. É muito comum eu ter uma rinoconjuntivite, então coceira no olho, coceira no céu da boca. Aquelas pessoas fazem aquele barulhinho de que parece um É. sapinho, né, coçando. Coceira no ouvido. Então, acaba com o ouvido, depois a Renata pode falar as consequências da gente ficar metendo o dedo no ouvido e coçando, tá? Coceira na garganta, no céu da boca, mas também dentro. Todos esses sintomas de coceira são sintomas irritativos. Escorrer o nariz, que a gente chama de coriza, tá? Agora tem os sintomas obstrutivos também. Sintomas obstrutivos, nós vamos ter aí nariz entupido, pessoas que roncam, e aí que o pessoal esquece de perguntar, muitos colegas esquecem de perguntar, você ronca? E aí tem que perguntar para a esposa, para o esposo, para o colega, para a pessoa que dorme junto, se É. ronca, se respira pela boca, se perdeu o paladar, se perdeu o olfato, se tem dor de cabeça, tontura, sensação, que são sintomas já não tão típicos, né? O Sim. que você acha? Geralmente o pessoal só fala do atim, mas acaba esquecendo de falar dos sintomas obstrutivos e principalmente outros sintomas que estão relacionados à parte do otorrino. Conta um pouquinho para nós. A rinite, ela tem várias intensidades também, né? E muitas vezes, o que acontece? Tem os sintomas mais básicos, né? Mas com o tempo, a pessoa começa a ter vários prejuízos, né? E ela vai se acostumando com esses sintomas e ela vai se acostuma tanto que às vezes nem dá muita importância, né? Isso é muito comum de acontecer. Então, acho que um dos piores prejuízos para o paciente com rinite crônica, ele começa a ter prejuízo no sono, né? E aí vai acordar cansado, vai ter o ronco, né? Que às vezes nem ele mesmo sabe que ronca, por isso tem que perguntar para o acompanhante, para o companheiro. E esse ronco vai alterar o sono, né? O padrão do sono, ou seja, né? O paciente não vai descansar como deveria descansar. E aí vai alterar todo o dia seguinte dele. Vai ter um baixo rendimento. Se for criança, tem déficit de atenção, pode cair imunidade, pode até alterar o crescimento dessa criança, né? Porque os hormônios aí do crescimento da criança, eles vão agir lá no sono, né? E se isso está alterado, vai alterar também isso. Então, assim, as consequências da rinite vão muito além do espirro, né? Da coriza, dessa irritação, dessa coisa chata que às vezes você tá lá na fila do supermercado, começa a escorrer, espirrar, aí todo mundo já olha assim, você tá com Covid, né? Já fica preocupado agora nessa pandemia. Mas a qualidade de vida como um todo
fica muito prejudicada, né? E às vezes tem esses sintomas aí que acabam, são indiretos, né? Mas que são muito importantes. A cefaleia mesmo, né? Cefaleia matinal porque não dormiu bem. Às vezes até uma irritação durante o dia, queda no rendimento, como eu disse, no trabalho, e assim por diante. E às vezes o paciente não tem essa correlação, ele não relaciona isso à rinite. Às vezes vai procurar um outro especialista, né? Um clínico geral, e às vezes vai tratar o sintoma, né? Não a causa do problema que está lá na rinite, que está atrapalhando aí a respiração do paciente que rege tudo, né, Jana? Está um pouquinho atrasado, mas por causa do delay. E você sabe, pegando esse gancho aí, falando um pouquinho sobre o déficit de atenção e a imunidade, que eu acho que foi um tópico que você tocou muito importante. Muitas Uhum. pessoas, muitos pacientes, muitas mães me procuram falando, doutora, meu filho sempre resfria, ele fica resfriado todo mês. Ele deve ter Sim, problema de baixa imunidade. Isso é muito frequente nos consultórios de pediatras e de imunologistas, e acredito que de otorrinos também, também. né? Então, por que que essas pessoas acham que tem um problema de baixa imunidade, né? Na verdade, é muito simples. Ninguém resfria todo mês, isso não existe. Ninguém pega resfriar toda semana, Uhum. tá? Quem tem problema de baixa imunidade tem infecções graves. Então, quem resfria todo mês é quem tem rinite. Né? Então, eu falo assim, olha, seu filho, ele pode ter até de 12 a 15 infecções virais em um ano. Em um ano. Se ele pega um resfriado, normalmente ele melhora em 2, 3 dias. Agora, a criança com rinite, os sintomas persistem, emendam uma infecção na outra, parecendo para a mãe, para a família, que essa infecção permanece o tempo todo, né? Que ele não sara. Tá? E, na verdade, não é uma baixa imunidade. Seu filho tem rinite alérgica, seu filho tem rinite. Se é alérgico, não, a gente vai conversar depois, mas seu filho tem rinite. Então, ele não tem baixa imunidade. Então, é importante tratar, porque senão ele vai ficar doente por mais tempo. Um resfriado que duraria 2, 3 dias, vai durar uma semana, 15 dias, 21 dias. E isso é muito Uhum. importante falar. Em relação ao déficit de atenção, tem alguns estudos que mostram, Rê, também, que eu sei que você deve conhecer, que a criança que tem rinite alérgica, ela tem um nível de concentração muito menor do que uma criança normal. Então, vamos comparar o seu filho. Seu filho tem rinite alérgica, ele está estudando lá, e tem um amiguinho que não tem, foi comparado. Essa criança que não tem rinite é a criança que tem. E foi visto que essa criança ela tem níveis como se fosse de inteligência, o nível de concentração, ele se destaca menos, a criança que não tem rinite se destaca mais nos estudos, nas provas. Por quê? Porque ele tem rinite alérgica. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver com sono. A criança que tem rinite não dorme bem, ela respira pela boca, ela tem mais infecções de garganta porque ela respira pela boca, porque na nossa boca a gente não tem pelos para filtrar o ar e aquecer o ar. E o otorrino sabe muito bem a importância dos pelos nasais como filtros e como aquecimento do ar. E aí esse ar vai direto para a garganta, causando faringites, nasofaringites e tudo mais, né, Rê? Então a gente não pode esquecer. Esses dias me falaram também, a gente tem sempre que lembrar nos adultos um pouquinho sobre os sintomas de apneia do sono, e acabam deixando de perguntar, né, Rê? Conta para nós um pouquinho também nessa parte do adulto. Então, aí, o que acontece? É muito comum, tendo ou não rinite, né? Às vezes o paciente ronca, né? O adulto, no caso, e tem aquelas paradas de respiração, que muitas vezes presenciada pelo companheiro, e, e às vezes o próprio paciente, ele ronca e engasga com o próprio ronco, né? Isso é muito comum do paciente relatar, o paciente que tem apneia. Então tem aqueles engasgos noturnos, e aí tem essa pausa na respiração, né? Que é alguns segundos, e isso a gente precisa classificar, precisa daquele exame da polissonografia, né, que é fundamental para quantificar a apneia, saber o tanto que está essa apneia para a gente tratar. Porque a apneia do sono, ela causa um déficit aí importantíssimo para o indivíduo. O que vai causar? Vai dar um estresse oxidativo, né? O paciente pode ter ou piorar a hipertensão, alteração cardíaca, piora da concentração, imunidade e assim por diante. São inúmeros prejuízos que o paciente vai ter
E aí, sabendo que tem apneia, que muitas vezes é subdiagnosticado, né, Jana? Esse diagnóstico, ele vai tratar, né, às vezes, muitas vezes com o CPAP, com o aparelhinho lá que coloca pressão positiva, às vezes cirurgicamente, e também tem que tratar a rinite, porque se ele tiver rinite, o aparelhinho da apneia não vai funcionar tão bem no nariz, a máscara oronasal. E aí, tratando a qualidade de vida Sim. é outra coisa. E até alguns diagnósticos que ele tinha, né? Por exemplo, hipertensão, até uma glicemia alterada pode se normalizar. Então é muito interessante mesmo e muito importante, né, o diagnóstico da apneia no adulto. E às vezes ele aparece também na criança, né, que a importância então é maior ainda. Por isso que a criança que respira mal à noite, que ronca, qualquer ruído que a criança faça à noite tem que ser investigado, tem que procurar Verdade. especialista, porque isso não pode acontecer. O sono da criança é fundamental e no adulto ainda existe o ronco primário, né? Que é um ronco que às vezes não tem um prejuízo, assim. Ele não chega a dar uma apneia. Agora, a criança roncar não deve acontecer nunca, porque a via aérea da criança, ela tem que ser pérvia, né? Tem que passar o ar e não pode ocorrer nenhum ruído. Qualquer ruído pode estar atrapalhando o sono dessa criança. Tá com um delayzinho. Sim. Você viu que tem uma perguntinha aqui da Dolly RP, né? Falando sobre crianças de 3 anos, se ela pode ter rinite ou sinusite, né? Então, só definindo bem rinite e sinusite, né? Rinite é o acometimento das vias nasais e sinusite dos seios da face. Então, os seios da face na criança, ela passa, criança de 3 anos pode ter sinusite, não tem e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rê, se Tá. criança pode ter ou não sinusite, falar justamente das regiões Uhum. anatômicas da criança que pode realmente acometer, e já entrasse no assunto sobre tipos de rinite, por favor. Sim, tá bom. Então, o que acontece? A criança com 3 anos, os seios da face ainda estão em formação, né? Então ela tem os seios, ela tá com os seios ali, o maxilar aqui, mas ele tem pouco, é muito pequenininho o seio ainda. Então até pode ter uma sinusite, né? Mas é mais comum na criança a rinofaringite. Tanto que a secreção da criança, quando ela tá com rinofaringite, ou seja, tem uma infecçãozinha ali, ela tem uma rinite, né? E isso virou uma infecção bacteriana, a gente chama de rinofaringite. A secreção ela já vem mais para frente do narizinho, a gente já consegue visualizar mais facilmente do que no adulto, que tem os seios mais formados aí. E a rinite na criança, ela já começa a ficar mais importante, ela já começa aí a partir dos 2 anos, né? E vai se exacerbando porque o sistema imunológico da criança, ele vai sendo formado aí e ficando mais reativo. E aí a importância de ser diagnosticado precocemente, né, Jana? Que aí a gente vai ter a criança vai ter inúmeros benefícios e vai crescer uma criança aí bem menos alérgica, né? Com bem menos sintomas. E a rinite, a maioria das pessoas acham que é alérgica, né? Que todo mundo chega no consultório e já fala, eu tenho rinite alérgica, achando que só existe a rinite alérgica. Que realmente ela é muito prevalente, né? Mas não é bem assim, né? As rinites, elas são divididas basicamente, elas são divididas em três classificações, a gente fala, né? São as rinites alérgicas, as não alérgicas, né? E as infecciosas. Como, por exemplo, um exemplo clássico aí de rinite infecciosa é a rinite pelo Covid, né? Que até mexeu aí por um tempo com o olfato. E aí, dentre essas, é importante essa classificação, que só o especialista vai poder te ajudar, porque aí o tratamento muda muito, e aí, além de mudar o tratamento, né? O que a gente pode fazer por esse paciente, para ele ter uma melhora, fica muito diferente. Então, a classificação é fundamental. Você já terminou de falar, que eu tô terminando de ouvir você falando sobre rinite. Tá um pouquinho de delay, eu fico achando que. E aí a gente pode, acho que a gente pode Bom, falar mais da pessoal, alérgica. tá tendo esse delay porque eu não sei porque eu não estou conseguindo ouvir a doutora Renata, mas estamos aqui fazendo o maior esforço para entregar o melhor conteúdo para vocês. Então, uma das coisas que uma das
das pessoas me perguntaram foi que a Lauriane perguntou assim, mas peraí, eu passei no otorrino, ela me mandou no Instagram, e o otorrino falou que eu tenho rinite e que eu tenho que procurar uma alergista. E ela falou assim, poxa, mas eu fui no otorrino e por que ele me encaminhou para o alergista? E vejam bem, é tão interessante essa pergunta que a Lauriane me deu, e muito obrigada, Lauriane, por essa pergunta, porque o alergista e o otorrino, eles trabalham em sintonia, em sinergismo, eles se complementam, tá? Então, tem coisas que eu não posso fazer como alergista, mas que a doutora Renata, como otorrino, pode fazer, tá? Como cirurgias, nasofibroscopia e outros diagnósticos de diversas outras doenças, como parte de ouvido, que eu não consigo atuar porque não é da minha área. Mas também existem situações em que os otorrinos não conseguem avaliar, como, por exemplo, avaliação de imunodeficiências, avaliação de alergia ou não, então, realização de testes alérgicos. Então, Lauriane, muitas vezes o seu otorrino pediu para você passar num alergista para saber justamente se a sua rinite ela é alérgica ou não alérgica. E para saber isso, é necessário realizar um teste alérgico. Existem duas formas. Nós podemos fazer um teste cutâneo, que é o prick test, que nós fazemos no braço. Nós pegamos uma lanceta, colocamos a substância dos alérgenos, por exemplo, poeira, que é o ácaro, pelos de animais, gato, cachorro, pólens, baratas, alimentos e tudo mais. E depois de 15 minutos, nós vemos se o paciente faz uma reação ou não, forma uma bolinha, como se fosse uma picada de pernilongo, nos pacientes que são alérgicos. Essa bolinha tem que ser maior que 3 milímetros. Quanto maior a bolinha, mais alérgico esse paciente é. E aí existem alguns tratamentos que a gente vai falar depois, específicos para quem tem rinite alérgica. Mas se, por exemplo, esse teste inteiro vem negativo, e claro, esse paciente não está tomando nenhuma medicação que negative esse teste, como anti-histamínico, antialérgico, então esse paciente tem uma rinite não alérgica. E aí, como a doutora Renata já explicou, existem as rinites infecciosas, é muito comum a rinite mista no adulto. O que é a rinite mista? Ele tem um pouco da alérgica, ele tem um pouco da infecciosa, ele tem um pouco da vasomotora. O que é a vasomotora? Pela diferença de temperatura, né? Então, é Uhum. aquele paciente que sai no frio e fica espirrando, ele põe o pé no chão gelado, o nariz tranca, né? Não aguenta com ar-condicionado. Cheiro Muitas forte. vezes, alguns tratamentos podem ser até iguais, mas em algumas situações, como na alérgica, existe um tratamento específico, que seria a imunoterapia, a vacina, né? Então, é muito importante essa parceria entre otorrino e, e também alergista. Uma das situações que eu sempre estou encaminhando para otorrino como alergista, por isso que é para mim de grande valia ter uma otorrinolaringologista trabalhando no Instituto de Alergia, porque essa parceria ela é muito necessária, tá? Uma das situações é justamente dois casos que eu mandei, inclusive, essa semana para a doutora Renata, de pacientes, um deles era uma criança que tinha uma rinite alérgica há muito tempo, mas quando eu fui examinar o narizinho dessa criança, o corneto nasal, essa bolinha, ela ficava inchada de um lado e do outro lado não. E ele sempre falava, doutora Janaína, sempre eu fico um do lado na minha narina sangrando, e a outra eu sempre sinto entupida. E quem é alérgico, geralmente ele tem uma obstrução bilateral. Ele tem uma alteração bilateral. Então, esse sintoma de uma narina estar com sintoma e o outro não, uma narina está obstruída e o outro não, é um sinal de alerta para alterações anatômicas, né, Rê? Da gente ter que investigar. E aí, às vezes, há necessidade da gente realizar um exame chamado nasofibroscopia, que eu gostaria que a doutora Renata falasse um pouquinho das indicações desse exame, como ele é feito, esclarecer e tirar uns mitos para nós. Sim. Ah, então, é muito bom mesmo poder trabalhar junto com o otorrino com o alergologista. Acho que facilita muito a vida do paciente e do médico, né? E a gente otimiza muito o resultado aí para melhorar a qualidade de vida dele. E o exame da naso é um nome comprido, né? O nome inteiro é nasofibrolaringoscopia. Nada mais é que uma câmera bem fininha, né? Tem uma espessura de 3,2 milímetros e ela é maleável, ou seja, né? Ela consegue se moldar conforme a gente vai mexendo ali no aparelho. E ela consegue ver o nariz de forma mais profunda, chegando até a garganta,
até ali na prega vocal. Aí, às vezes, a gente fala assim e o paciente assusta, né? Quando ele escreve, né? Como que é mais ou menos realizado o exame. Mas é um exame, assim, relativamente tranquilo, não precisa de nenhum preparo para ser feito, né? Não precisa de anestesia, nem de estar em jejum, nada disso. É um exame que tem um desconforto, mas não chega a doer. É um exame relativamente rápido até, né? Também. Ele dá muita informação para a gente. Ele vai dar informações da anatomia do nariz, da garganta, a carne esponjosa, né? Que todo mundo diz que é adenoide. Vai mostrar ali como que tá a adenoide, não só o tamanho dela, como se ela está obstruindo alguma estrutura importante, tudo. Então, é um exame assim que, hoje em dia, é um exame que faz parte do exame físico do otorrino. Mas ele complementa, né? Porque a gente, quando vai examinar o paciente, a gente tem a luz lá que a gente vê o nariz na parte anterior, mas a gente tem um limite para enxergar o nariz, né? Enxerga mais ou menos até o meio ali do nariz. Agora, para conseguir enxergar mais além e ver a parte posterior da garganta, lá atrás, aí entra a nasofibro. E a gente fala também que é uma endoscopia, como se fosse uma endoscopia do nariz, né? Endoscopia que a gente faz no estômago, que é um exame mais complexo, tudo, né, que precisa ser dado. A do nariz é mais rapidinha aí e muito esclarecedora. E as indicações são diversas, assim. A gente pede a nasofibro, ela vai ajudar muito a gente em diferenciar se a rinite tem alguma associação com a sinusite, se vai ter pólipo nasal, que são estruturas que entopem mais o nariz. Ajuda também a ver se tem outras coisas ali além da rinite, como adenoide e assim por diante. E até mesmo, às vezes, a gente se surpreende no consultório, porque às vezes o paciente não se queixa tanto assim, porque ele já está tão acostumado com algum sintoma ali que ele não relata pra gente, vai fazer uma nasofibro e acaba tendo surpresas. Então, é um exame que está sendo cada vez mais feito, né? E acaba sendo, assim, necessário mesmo no consultório de otorrino. Então, só também complementando, eu Uhum. falei em relação aos testes alérgicos, falei do prick test, mas também esqueci de falar que existe uma forma de investigar a alergia, que é através de um exame de sangue, que é o imunocap, antigamente chamado RAST, que é a IgE específica, tá? Então, quem tem convênio, geralmente esse teste também é aprovado para solicitar pelos convênios, e a gente pede a IgE específica, por exemplo, para o ácaro, para o pelo do cachorro, para o pelo de gato, e se ele vem alto, você avalia de acordo com a história clínica se esse paciente tem a sensibilização, que é o teste positivo, junto com a história, e aí bate, né? É importante falar também que muitas pessoas perguntam sobre relação de alimentos, né, e rinite alérgica. Ah, doutora, eu vou tirar o leite e aí a minha rinite vai melhorar, né? E algumas pessoas até fazem o teste. Ah, eu tirei o leite e melhorou mesmo. E uma explicação que a gente fala na medicina, né, que a gente chama de fisiopatológica para isso, é que os pacientes que melhoram com a retirada do leite, geralmente são pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico associado, que alguns alimentos como café, chocolate, excesso de gordura, muito leite, tomar muitos líquidos, ou então comer demasiadamente, deitar, pode ser que piore o refluxo, e a gente piorando o refluxo, eu tenho um aumento de secreção nessa região aí de atrás da orofaringe, de vias aéreas superiores, levando a um acúmulo, um aumento de secreção. Por isso que o paciente fala assim, nossa, toda vez que eu tomo leite parece que eu tenho mais secreção. É muito comum você ouvir isso, né, no consultório, e geralmente está relacionado com refluxo, tá? Então, principalmente em adulto, eu falo assim, ó, se você não passou, né, em agosto, ou pelo menos no mês de junho e julho, com tosse crônica, alguém na sua casa passou. Porque foi um enxame de crianças e adultos e adolescentes em julho com tosse crônica. E uma das causas de tosse crônica é gotejamento posterior na nasofaringe, que a gente fala assim, secreção lá atrás pingando, né, que causa a tosse. Outra causa da tosse crônica são as alergias, então, por exemplo, a rinite, a rinocinusite, a asma, e a outra causa muito frequente é o refluxo. Sim. Então, eu diria que o refluxo tem que ser obrigatoriamente questionado,
em toda Sim. a consulta para saber se existe uma relação. Então, perguntar, quando você come, deita, piora a tosse, piora o entupimento, piora a secreção, já tentou ficar uns 40 minutos após a refeição, né? Tentou já evitar o café, evitar tanto chocolate, o refrigerante, líquidos gaseificados. Então, tudo isso vai contribuir como piora do refluxo e pode realmente piorar os pacientes com rinocinusite crônica ou rinite crônica, né? E eu gostaria já também de abordar, foram muitas as perguntas aí também sobre tratamentos, e nós vamos deixar mais tempo para isso agora. Só queria falar um item sobre, comentaram aqui sobre qualidade de vida, né? Que, nossa, a minha qualidade de vida é muito ruim. E eu diria que tem duas faces que as pessoas encaram a rinite. Tem aquele paciente que tem rinite que não liga, que vive espirrando, vive com o nariz entupido, vive respirando pela boca, tem a voz já até anasalada, É. fala que nem o tio Patinhas já, né, para quem conhece, e não tá nem aí, mas não entende que as consequências aí são drásticas para ele em termos de concentração, sono e qualidade de vida, né? E podemos enumerar outras, como aumento de peso, aumento de cansaço, depressão, tá? Mas também existem aqueles assim que realmente percebem o quanto que a rinite atrapalha e não procuram o especialista correto. Vivem aí de tratamentos com remedinho de farmácia, de xaropinhos, ou às vezes até antialérgicos mais antigos e ficam sedados, sonolentos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de entrar no tratamento é o tratamento de controle ambiental, né? Então, quando é que eu não tenho que varrer, né? Todo mundo fala assim, tem que limpar muito bem a casa. Quem tem rinite tem que limpar muito bem a casa. E eu falo assim, os neuróticos pela limpeza, quem tem que ser? Geralmente quem tem teste alérgico positivo para ácaro, né? Para poeira. Quem não tem, isso não é um tom agravante, mas tem que lembrar que a mucosa, né, Renata, ela tá friável, ela tá sensível. Eu tento lembrar sempre que é como se fosse uma pele queimada. Se você tiver um braço queimado, uma mão queimada, você não vai ter cuidado, lavar com cuidado, né? Passar a pomada com cuidado. Assim é o nariz. Se o nariz está inflamado, muitas vezes até sangrando, né? Acho que o pessoal da otorrino vê muito isso na nasofibra, no exame físico também. E aí o que acontece? Você vai lá e usa qualquer remédio, espirra, não é bem assim. Então, nesse caso, o primeiro passo é a profilaxia ambiental, ou seja, não varrer a casa. Fundamental. Porque se você varrer a casa, aquela poeira levanta e aí depois de 2 horas que ela vai decantar, né? Então, o ideal é aspirador de pó, passar pano, e o ideal é que o seu aspirador de pó não seja aqueles de filtro, né? A não ser que seja um filtro EPA, que é um filtro específico para ácaro, mas aí também seria o filtro, o de água mesmo, que é o ideal, que é aquele aspirador que vai na água, você já joga a água, a poeira sai, não vai, não volta para o ambiente. Tem aí uns maravilhosos, mas assim, com orçamento altíssimo, o Rainbow, entre outros, que são excelentes, mas um filtro com água já é o suficiente, não varrer também é muito bom. Não tenho o aspirador de pó, então varre com o pano úmido em volta, para a sujeira grudar no pano úmido e não voltar para casa, É. tá? O ideal aí também é no quarto não ter cortinas, não ter tapetes, que você não tenha plantas dentro do quarto, não tenha bichinhos de pelúcia, não tenha cobertores, então pode dormir com edredom. Nunca dormir com aquela capa que a gente deixa, aquela colcha que a gente deixa em cima da cama, porque ali ficam depositados os ácaros, aí a gente dorme com ela, tá dormindo com o inimigo. E de preferência ter uma capa impermeável ao ácaro. Seria uma capa anti-ácaro que você encontra facilmente aí na casa do alérgico, no alergoshop, são capas de boa qualidade, ter para o travesseiro e para o colchão, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto, a gente já entra nos tratamentos medicamentosos, né, Rê? Quer falar um pouquinho a respeito, Rê? Falar um pouquinho Sim, dos antistamínicos, corticoides? sim. Então, no tratamento medicamentoso também, acho que é importante falar da higiene nasal, além da higiene ambiental, né? Falar da higiene nasal, que é feita com o soro fisiológico, né? O soro é fundamental porque além de limpar o nariz, né? Ele vai remover essas partículas que estão ali
no ar que acabam ficando no nosso nariz e irrita mais, né? Os alergenos estão ali junto e até os vírus, né? Ele também umidifica o nariz, principalmente nessa época do ano que está muito seco, né? O ar. Então, o soro é um grande aliado aí da pessoa que tem rinite. Aí, se é só rinite, pode ser feita uma lavagem nasal de baixo volume. Se já tiver um catarro mais espesso, uma rinocinusite, pode fazer uma lavagem de um volume mais alto, que a gente fala. E os antialérgicos associados, que a gente pode colocar a depender do nível dos sintomas dos pacientes, qual o sintoma específico, né? Mas a gente usa muito o corticoide nasal. Existe também antialérgicos nasais associados, né? Que ajudam muito, tanto a rinite alérgica quanto a rinite irritativa. E os antialérgicos orais. Hoje tem muitos antialérgicos que quase não dão sintomas e controlam bastante a alergia do paciente, mas é muito importante que ele siga o acompanhamento, porque muitas vezes ele melhora, né? Aí já abandona o tratamento e é onde acaba ficando sem controle, porque depois volta com tudo, aí o paciente fica, mas daí eu paro o remédio, volta todos os sintomas. E aí é onde que é importante o alérgico acompanhar, seguir certinho com o profissional especializado. E além do tratamento medicamentoso, né, já no outro pilar do tratamento, é o tratamento com vacinas aí, que hoje em dia, para rinite, eu acho que tem um grande resultado, a gente vê muita resposta. Eu, na minha prática, também pude estudar isso também, e tem alguns pacientes, até em mim mesmo, já fiz o tratamento. Então, a vacina, ela entra no paciente que tem a rinite essencialmente alérgica, e ela é um tratamento longo, né? O paciente tem que ter paciência, tem que acompanhar junto com os tratamentos convencionais de tomar o remédio, do spray nasal. Mas o tratamento com vacina, depois de saber certinho qual é o tipo de alergia, né? Com o teste lá da pele, que a Jane explicou, ele consegue aí, depois de um tempo, ele consegue ter muito poucos sintomas, né? Ou às vezes fica sem nenhum sintoma. Então é um tratamento aí que a gente fala que muda o curso natural da doença, né? O paciente ele consegue ficar sem o remédio depois de um tempo, consegue ficar livre de fármacos. E é muito interessante mesmo, porque tem muita resposta nos sintomas oculares, nos sintomas nasais irritativos, e a qualidade de vida do paciente fica muito boa aí depois de um tempo. Só falando um pouquinho aí, então, só é o que a doutora Lauriane Pinheiro colocou aqui também, que É ela uma falou assim, pergunta depois até quero que interessante. você comente um pouquinho mais para frente sobre uma pergunta que ela falou sobre a rinoceptoplastia e tudo, Sim. mas eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente deve esperar de cada medicamento. Isso em qualquer tratamento, pessoal, isso é muito importante. O que esperar de cada tratamento? Então, dos antihistamínicos, dos antialérgicos, entendeu? O que nós temos que esperar? Então, aí, da loratadina, do Alegra, do Alexos, desses antialérgicos novos, não importa. Mas o que nós devemos esperar? O que eles vão nos ajudar? Eles só vão ajudar nos sintomas irritativos que eu falei no início da live. Ou seja, ele vai amenizar, aliviar a coceira no nariz, os espirros, a coceira no olho, a coceira no ouvido, as coceiras em gerais e os espirros e a coriza. Agora, o sintoma obstrutivo, o ronco, o nariz entupido, o antialérgico não vai atuar, ok? Agora, outro ponto, corticoide nasal é um desentupidor de nariz? Não. O corticoide nasal, ele não atua rápido, assim, apliquei, porque muitas pessoas estão Isso. acostumadas com o bendito vasoconstritor nasal, o bendito Sorine, Otrivin, Naturgil, que são venenos para o nosso nariz a longo prazo, tá? Causando até um tipo de rinite chamado rinite medicamentosa. O que acontece? Esse medicamento, a longo prazo, ele causa uma atrofia da nossa carninha, do nosso corneto, fazendo com que ele não responda mais. Ele não é mais aquela bexiga que desinflama, ele fica fixo. E muitas vezes fica obstruído, causando um sintoma obstrutivo crônico que é de difícil tratamento
necessitando muitas vezes de doses altas de corticoide nasal ou até mesmo cirurgia. Aí depois a doutora Renata vai poder falar um pouquinho sobre o tratamento de rinite medicamentosa, que é extremamente difícil, que é uma das perguntas que a doutora Lauriane fez. Mas ela falou assim, ó, não estou sentindo diferença nesse spray nasal do corticoide. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí, a gente classifica o nível de obstrução em 4 pontos, né? Ou então, vamos colocar em porcentagens. Então, seria 25%, 50%, 75% e 100%. Então, para passar do nível 4 para o nível 3, para o nível 3, para o nível 2, do nível 2 para o nível 1, usando o corticoide nasal corretamente, com a lavagem com soro fisiológico antes, porque eu tenho que tirar a secreção antes, para depois aplicar o corticoide nasal. Se eu não lavar o nariz antes do corticoide nasal, eu estou jogando o meu corticoide no lixo. Eu estou jogando o meu spray nasal no lixo, porque a absorção ela é reduzida. E isso é importante falar, porque muitos pacientes têm preguiça de lavar o nariz. E aí não tem jeito, ficou a caquinha do nariz lá, o remédio para lá e não penetra. Tá? Então vamos falar isso. É importante a gente pegar e utilizar todos os dias. Se o médico passou de manhã e à noite, tem que usar na dose que o médico passou de manhã e à noite por tempo necessário. Geralmente isso vai demorar 3, 4 meses para eu ter uma redução se ele está no nível mais grave. Então daqui para cá, 1 mês, daqui para cá 1 mês, daqui para cá 1 mês. Ou seja, no mínimo 3 meses se ele está no nível pior de obstrução da rinite. Então, se a gente falar assim, e isso é importante a gente conversar com o paciente, explicar. Olha, vai demorar até você sentir um alívio nasal, e ainda mais se vem de um paciente que tem rinite medicamentosa, que muitas vezes o remédio às vezes não funciona a princípio, e necessita de cirurgia e tudo mais. Aí depois até eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, Rê. Agora, só complementando antes da doutora Renata falar sobre esse tratamento, eu queria complementar sobre a vacina. Então, a imunoterapia é um tratamento que existe há mais de 100 anos no mercado, com medicina baseada em evidência comprovada, ou seja, é um tratamento que já tem muitos estudos científicos comprovando a sua eficácia. Para que ela é utilizada na alergia? Ela é utilizada para rinite, para conjuntivite alérgica, para asma alérgica e para dermatite atópica alérgica, no caso dos inalantes. E também ela pode ser usada para anafilaxias a insetos, como vespa, marimbondo, formiga e abelha, entre outros insetos. Então, esse é um tratamento muito, muito eficaz, né, que geralmente dura de 3 a 5 anos. Nós temos 2 tipos de imunoterapia. A imunoterapia subcutânea, que é injeção, e a outra que é a sublingual, que é gotinhas embaixo da língua. Nos Estados Unidos nós já temos os tablets, que são balinhas que os pacientes chupam, tá? Aqui no Brasil só a gotinha mesmo, e a injeção. Independente se é injeção ou gotinha, o tratamento vai ser o tempo mesmo, 3 anos a 5 anos, para que você adquira uma tolerância ao que você é alérgico por 15 a 25 anos. O prazo de melhora, então esse paciente ele começa num esquema de indução, ou seja, com doses crescentes do que ele é alérgico. Então, eu sou alérgico a pelo de cachorro, então eu vou fazer essa vacina, eu vou tomar doses crescentes, para que o meu organismo vá produzindo anticorpos contra o pelo do cachorro e um dia eu possa conviver com o cachorro. Só um adendo, pessoal, antes que amanhã apareça um monte de gente no meu consultório querendo fazer vacina para cachorro e gato. Quem tem cachorro e gato em casa, não é recomendado fazer a vacina. Por quê? Porque senão a concentração de alérgeno é muito alta. Esse paciente ele pode desencadear aí um sintoma de rinite pior ou de asma. Então, o ideal é que a gente faça a profilaxia, que é a primeira etapa. Então, se você é alérgico a ácaro, colocar a capa anti-ácaro, não varrer a casa para fazer a vacina. Se você é alérgico a cachorro, o ideal é que esse cachorro não fique dentro do seu quarto, não fique dentro da sua casa, fique no quintal, para que você possa conseguir receber a carga de vacina do pelo do cachorro sem ter um excesso de carga de alérgenos, tá bom? Então, gato, como não tem como a gente impedir que o gato passeie na casa toda, né? Então, nesse caso, a gente tem que esperar ou você
realmente não estar com o gato presente em casa para poder fazer essa vacina. Mas ela também pode ser feita para pólen de árvores. Então, por exemplo, no sul é muito comum. Eu tenho alguns pacientes que fazem vacina para pólens aqui em Ribeirão Preto por conta de alergia a gramas. Crianças que jogam futebol, inclusive, têm alergia a grama. Pacientes que às vezes trabalham em fazendas, né? Que é muito comum pela região pecuária e tudo mais de indústria, terem alergia na fazenda. Então, é importante fazer o teste e é muito legal fazer a vacina, porque em 6 meses já consegue perceber melhora de sintomas de coceira no olho, e ao longo prazo ele também atua nos sintomas obstrutivos, a ponto de depois você não precisar mais dos remédios de anti-histamínicos, antialérgicos, nem de corticoides nasais, né, Rê? Então, eu sou fã da imunoterapia, divulgo mesmo porque a gente vê resultado dia após dia. E não é corticoide, né? Então, eu queria que a doutora Renata também finalizasse um pouquinho falando sobre rinite medicamentosa, que é um dos últimos tópicos aí, e vocês vão nos encontrar mais vezes por aqui. Fala um pouquinho para nós, por favor. Então, a rinite medicamentosa, a mais famosa aí, disparado, né, é o uso do vasoconstritor, que é aqueles remédios de pingar que o paciente compra na farmácia, às vezes 2 por 3, né, e vai usando. Às vezes começa com um resfriado que tá meio congestionado ali o nariz, tem uma rinite leve, e ele usa lá a gotinha no nariz. Na hora que usa, já é um efeito quase que imediato, né? Melhora bastante. E aí ele mantém esse uso. E quando vê, já passou de uma semana usando, né? E aí, que nem você falou, vai colocar, pega o remédio, coloca na bolsa, no carro, no trabalho, coloca em vários lugares. E aí acaba que ele cria, né, uma rinite medicamentosa. O que é isso? Aquele vasoconstritor, a gente fala, é uma classe, esse remédio chama uma classe que é vasoconstritores. Ele diminui o calibre dos vasos do nariz, né? Dessa forma ele consegue desentupir mais rapidamente o nariz. Aquelas carnes esponjosas que todo mundo tem no nariz, ela retrai ali mais na hora que pinga ali, questão de segundos, né? Só que depois, com o uso, o nosso organismo vai se acostumando com esse remédio e vai sendo preciso colocar cada vez mais gotas para conseguir desentupir. E uma coisa ruim desse remédio é que ele tem um efeito rebote, né, que a gente fala. Que é? Que depois de um tempo, o corneto que já estava inchado, ele incha ainda mais. E aí, por isso que o remédio vai sendo necessário cada vez mais. E isso vai ressecando o nariz, vai causando uma inflamação crônica, que é a rinite medicamentosa. E aí o paciente que só tinha uma rinite alérgica, às vezes leve, ele passa a ter a rinite mista, né? Medicamentosa e alérgica. E às vezes uma irritativa junto. E vai só piorando. E os outros remédios não fazem efeito, e o paciente vai ficando só com esse de efeito imediato, só que ele vai tendo consequências, né? Cada vez mais vai piorando, pode até perfurar o septo, né? Por perda da vascularização ali. Então é bem sério isso. E além disso, né? Esses vasoconstritores também dão sintomas sistêmicos, né? Ele pode aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca e causar vários malefícios. Então, é um tema aí que bem importante da gente conhecer, e se você tem esse uso aí, procurar um profissional, um otorrino, para que consiga se livrar logo desse vício, né? Bom, só para finalizar, então, respondendo rapidamente algumas perguntas aqui que vieram também, me perguntaram por que convênio não cobre se for o prick test ou a exame de específica, a maioria dos convênios cobre, tá? SUS, infelizmente, depende de cada cidade, mas a grande maioria você não tem esses testes alérgicos pelo SUS, tá? Só provavelmente em nível terciário, por exemplo, eu sou professora aqui na USP, nós temos na USP, mas nível primário, secundário, postinho de saúde, não tem. E a imunoterapia, por que o convênio não cobre? Porque geralmente é considerado um medicamento, tá? É como se fosse um remédio para pressão, um remédio para diabetes. Então, o convênio não cobre tratamento, mas por isso. E perguntaram que idade a vacina. Pode começar a partir de 3 anos e não tem idade limite, tá? Idoso pode fazer tranquilamente e a gente consegue avaliar a resposta, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que a gente pode responder. Teve uma. Como tratar rinite medicamentosa na já falamos.
Teve uma E interessante, Jana. rinite remela os olhos toda manhã. Tem relação? Tem relação, porque aqui os seios da face se conectam com o ducto lacrimal, justamente. Então, quando está tudo congestionado, dá tanto até dor no ouvido e pode dar uma alteração do ouvido. Depois a Renata pode falar, Rê. Não, é isso mesmo que você estava dizendo. Pode causar aquela plenitude, né? Sensação de abafamento no ouvido. Só que a congestão, ela pega nariz, ouvido e garganta, né? Tá tudo interligado. Por isso que Rê, e você fala também sobre a rinoceptoplastia mais sim, turbinectomia, que a paciente perguntou, que é não interessante a pergunta. melhora, eu acho que Sim, foi a Jana, exatamente isso. uma paciente aí perguntou, falou assim que ela fez a cirurgia do corneto, né? E depois que operou, falou que voltou tudo, tirou, removeu os cornetos, né? Diminuiu o tamanho deles, só que depois de um tempo voltou tudo. Isso pode acontecer mesmo. Por que que acontece? Quando o paciente tem uma rinite alérgica e além disso tem o nariz muito obstruído, né, mecanicamente, ele faz a cirurgia, corrige o desvio do septo, né, que às vezes é muito desviado, entope, até impede do medicamento entrar e consegue também diminuir o tamanho desse corneto, né, que ele é muito grande. Se depois da cirurgia ele não mantiver o tratamento da rinite, porque a rinite ela tá no sangue, né? O paciente, uma vez que ele tem rinite, ele sempre vai ter, né? Pode ficar controlado os sintomas ou não. Mas uma vez que ele tá com fez a cirurgia e tem a rinite, se ele não continuar o tratamento da rinite, acompanhar certinho aí com o otorrino, com o alergologista, vai voltar. Esses cornetos eles voltam a se inflamar e eles podem, como eles são carnes esponjosas, né? Eles voltam a inchar e realmente eles ficam, voltam a, às vezes fica até do tamanho que era antes. Então é importante sempre depois da cirurgia, né? E a gente sempre explica isso quando vai operar o paciente, que é fundamental que o paciente mantenha o tratamento, até porque agora o tratamento da rinite ele vai ser mais eficiente até, porque o remédio nasal ele consegue alcançar estruturas que antes não alcançava, né? Por causa da obstrução mecânica ali. Então, muito bom. Queria imensamente agradecer à doutora Renata pelo tempo dela. Para quem não conhece, ela tem uma bebezinha pequenininha também em casa aí. Quem sabe também sabem que eu tenho 3 filhas. Uma até entrou aqui, trocando barulho, Participou. mas a gente queria muito ceder um pouco do nosso tempo gratuitamente para entregar o melhor para vocês, que é a informação, que é o nosso carinho, o nosso cuidado, e convidar todos vocês para nos seguir aqui no Instagram e também para ir lá conhecer o Instituto de Alergia de Ribeirão Preto, ali ao lado do Ribeirão Shopping. Quem não mora aqui em Ribeirão Preto, não se preocupe, a gente também faz teleconsulta e estaremos aqui conversando com mais bate-papo. Quem tiver mais pergunta, manda aqui no Instagram também, que a gente vai ter carinho e mandar a resposta depois, né? Sim. Muito obrigada, Obrigada a foi você. sensacional a sua participação, Ai, imensa obrigada. gratidão por você estar aqui comigo hoje, viu? Eu que o diga. Muito obrigada mesmo. Foi muito gratificante. Nossa Senhora. Espero que a gente faça Obrigada, mais vezes. pessoal. Até. Obrigada, obrigada. Obrigada.